Graça e paz, meu nome é Suelen e hoje eu vim aqui gravar um vídeo e eu creio que o Senhor vai falar no seu coração, assim como esse assunto fala no meu também. Para a gente iniciar, eu queria estar lendo aqui rapidinho em Gênesis 37, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, aonde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Este é o relato de Jacó e da sua família. Quando Jacó tinha 17 anos, cuidava do seu rebanho, do rebanho do seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos. Essa semana o Senhor vem ministrando muito no meu coração sobre o propósito da dor. Tem uma pastora que eu gosto muito dela, a pastora Fabiola Mello, e que ela sempre diz que gerar um testemunho dói. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui onde eu acabei de ler, fala sobre a família de Jacó. Ele teve muitos filhos e dentre eles José. José era um menino muito amável, um menino muito bondoso, um menino escolhido, abençoado e iluminado por Deus. E isso não o fez imune dos seus irmãos, da maldade, da mentira, da inveja. Pelo contrário, por José ter essas qualidades, por José amar ao Senhor, honrar o Senhor, ele foi alvo de muita coisa difícil. E eu queria te encorajar a ler a história de José. Eu lembro muito bem o dia que eu li a história inteira. Foi impossível conter as lágrimas. A presença de Deus veio de uma forma surreal. Eu queria que você também fizesse isso para ter essa experiência. E José, então, ele um dia é vendido pelos seus irmãos. E nesse processo que José foi vendido, José foi preso, José foi empregado. Depois José passou anos da sua vida dentro de uma prisão por algo que ele não tinha feito. Mas o que eu queria ministrar ao seu coração é que todos nós passamos por processo. E quando nós se entregamos ao processo, nós vivemos maravilhas de Deus. Nós vivemos bondade de Deus. Às vezes você vê uma pessoa contando um testemunho, uma pessoa contando uma história de vida, realmente uma experiência com Deus. Assim como já falou, eu ouvia de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Para você ver o Senhor, você precisa passar por alguma coisa. Mas como eu vou experimentar de um Deus provedor se nunca nada faltar na minha vida? Como eu vou experimentar de um Deus que faz um milagre, de uma cura, se eu nunca ficar doente? Como eu vou experimentar algo novo de Deus se eu nunca precisar daquilo? Eu queria te encorajar através desse vídeo a viver os processos de Deus na sua vida. Os processos não são fáceis, mas eu garanto que é suportável. Mesmo que você está assistindo e falando assim, Suelen, às vezes eu acho que eu não vou dar conta, às vezes eu acho que eu não vou conseguir. Eu queria te lembrar que Deus não nos dá algo que nós não temos capacidade de carregar. Porque o Espírito Santo Consolador está em nós e ele nos dá força, ele nos ajuda se nós nos posicionamos dentro do processo. Não pode só saber que você está num processo e não fazer nada para isso. O processo gera intimidade com o Senhor. Recentemente, ouvi uma frase assim, de uma pastora. Não é que você não está pronto, ou não é que Deus não quer te dar. É que está tão bom o nível de intimidade que você construiu com seu pai nesse processo, que ele está adiando para te ter mais. Então, no processo, se aproxime do Senhor. Nós vemos ao decorrer dessa história quantas experiências José teve com Deus. Nesse caminho, Deus enviou pessoas para estar ao lado de José. Nesse caminho, Deus deu livramento para José. Nesse caminho, o Senhor provou José. Nesse caminho, José descobriu um pai, um Abba Pai. Então, se você está aí do outro lado da tela, passando por um processo, às vezes, semelhante de José, aonde por muitas das vezes você foi injustiçado, caluniado, perseguido, eu queria falar para você que se você passou por isso,
é porque você tem uma promessa do Senhor, assim como todos temos. Então, se você se sujeita, se você aceita esse processo, você vai vencer. Você vai vencer assim como José venceu. No final do livro, né, da história, nós conseguimos entender o porquê que Deus fez isso tudo. Começa uma grande fome, seus irmãos vão para o Egito. Quando chega lá, José é o governador. E a trajetória que isso aconteceu é maravilhosa. Por isso que eu falei no início, que eu te convido, te encorajo a ler a história. Quando José vê os irmãos morrem de medo, né? Quando vê que aquele era José, aqueles que eles tinham vendido. E o que me chama muita atenção é que José estava com o coração tão maduro. O processo lapidou, o processo fez José nasceu de novo. Que José olha para eles e fala assim: eu não vou fazer nada com vocês. José tinha autoridade para matá-los, para prender, para judiar, para fazer eles pagar. José falou assim: eu não vou fazer nada com vocês, porque eu sei que não foi vocês, foi Deus que fez isso tudo, para que hoje eu pudesse salvar a vida de vocês e salvar a vida de muitas famílias. Então aquilo que eu passo hoje é a oportunidade de eu ser uma bênção na vida de outra pessoa amanhã. Aquilo que eu passo hoje é algo que eu coloco dentro da minha bagagem para no futuro eu ter experiência para contar, eu ter história para contar. Quando alguém passar perto de mim e me contar que passou por algo semelhante, eu posso abrir o zíper da minha mala e tirar aquela cicatriz de uma ferida que foi curada no processo. Amém? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, clica no sininho. Gente, eu queria contar outra novidade para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro. A gente vai deixar aqui, ó, no link do vídeo, o nosso canal no TikTok. Eu te convido a estar por lá também, viu? Vai ter muito conteúdo abençoado para a sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus, que Ele te abençoe.